E eu quero convidar você para o Evangelho segundo o apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo. Você que está em casa, por favor, abra a sua Bíblia ou encontre o Evangelho de Jesus Cristo segundo a ótica, a escrita, a instrumentalidade do apóstolo São João. E lá no capítulo, por favor, no capítulo 17 do seu Evangelho, a respeito de uma oração feita por Jesus Cristo, popularmente, costuma se chamar de a oração sacerdotal. Sacerdotal porque o sacerdote ele entra na presença de Deus para interceder pelo povo. Essa é a função do sacerdote na Bíblia. E assim, Jesus aqui, ele ora intercedendo. Então não é difícil na sua Bíblia o título aí de quem organizou os capítulos e traduziu e fez a impressão da sua Bíblia. O título esteja como Oração Intercessória de Jesus. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho, segundo São João, capítulo 17, versículos 1 a 11. Está escrito assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E nesta noite, eu tenho o desejo de te falar, através desse texto que nós vemos na Palavra de Deus, de que Deus quer que a igreja não só tenha maior intimidade com Ele, como que a igreja persevere crendo numa fé prática, numa fé que faz e se move até o dia final, o dia do arrebatamento. Jesus aqui nesse texto, ele está orando pela igreja. Vamos contextualizar esse momento. Jesus já tinha participado da última Páscoa e agora ele está indo para o Getsemane. Os melhores comentaristas bíblicos acreditam que esta oração sacerdotal foi feita nesse momento. E ele diz assim para o Senhor nosso Deus, para o Deus verdadeiro, como ele mesmo chama na sua oração: está feito. Eu acabei de pregar. Eu acabei de transmitir a sua palavra ao seu povo. Ele refere-se aos judeus,
E ele fala assim: os judeus, eles eram teus, eles são teu povo, e tu me destes estes que eram teus para serem meus. E ele está dizendo aqui que agora ele tinha uma preocupação de que enquanto ele estava com os judeus, com os apóstolos, com aqueles que creram, ele os guardava. Se depois você ler essa oração, você vai ver Jesus falando isso. Mas que agora haveria perigo da fé diminuir, da fé enfraquecer, e isso constituía numa preocupação do Senhor Jesus. Aqui, igreja, olha para mim, igreja que está em casa, preste atenção nisso. É mais importante como terminamos a nossa carreira aqui, de como estamos em relação a Deus, do que quando começamos. Quando você aceitou Jesus, você passou por um período que a Bíblia chama de primeiro amor. E que o interessante é que ele nunca tivesse sido primeiro, mas que ele tivesse sido um amor constante, que ele fosse duradouro, que ele fosse persistente, que ele estivesse pronto para enfrentar lutas, pronto para enfrentar pandemias, isolamentos sociais, dificuldades na vida em todos os aspectos, bates, luta de qualquer forma. Então Jesus queria que nós entendêssemos, e ele está orando, e ele ensinou a igreja que ele cuidou pessoalmente, que ele pastoreou pessoalmente por cerca de 3 anos, dizendo assim, é mais importante o seu estado espiritual no dia que o Senhor te chamar para a eternidade, do que no dia que você se converteu. Eu não sei quantos de vocês passaram perto do coronavírus. Eu passei muito perto. Sem saber, porque se eu vejo, eu pegava ele, prendia ele, tinha acabado toda essa história. Mas eu não vi nada. Mas eu estive perto dele, depois ficou comprovado que eu estive, e você pode ter estado. E deixa eu te falar uma coisa. Com o coronavírus, já existia um monte de doenças que foram causadas pelo pecado no homem, e doenças através das quais Deus chama o homem para a eternidade. As doenças não nos levam para a eternidade, é Deus que nos chama, e Deus pode ter em qualquer momento, através de vírus, de bactéria, ou de qualquer outra coisa que Ele permita, nos chamar para a eternidade. E Jesus está deixando muito claro aqui, que Ele tinha uma preocupação, que Ele queria que eu, você, que os apóstolos aqui, os discípulos, a igreja de todos os tempos, estivessem em comunhão, em intimidade com Ele, que estivesse fazendo a vontade dEle quando atravessasse o portão da vida. E meus amados, certa vez, alguém chegou para Jesus e falou assim: Jesus, tu és bom. E era um homem que conhecia a Bíblia, e era um homem que conhecia a lei, era um homem que obedecia a lei. Jesus falou assim: eu não sou bom, não. Bom é o Pai. Você acha que Jesus é bom hoje? Se você não tivesse sem máscara, ou se você não tivesse de máscara e não estivesse 1,5 metro, mas sei lá, né? Nós temos que nos adaptar, né? Você acha que Jesus é bom? Dá uma olhadinha no seu irmão. Pergunta para ele assim, bom? Ele disse que não é? Ele disse que não, né? É bom, Tiago? Será
Sabe que se eu pedisse a alguém para tirar a máscara e me responderia por quê? Eu não vou fazer isso não, você sabe. Eu só quero que o Espírito Santo te lembre. Naqueles dias, sabe por que Jesus disse que ele não era bom e que o Pai era bom? Porque o Pai já tinha feito o que tinha que fazer. O Pai já havia cumprido a sua palavra enviando ele. Mas ele ainda ia morrer na cruz, ainda pagaria os nossos pecados. Ele não tinha consumado a sua obra. Mas Jesus é bom, porque ele consumou a obra que ele veio fazer e agradou o Pai. Hoje você pode chegar para Jesus e falar: Jesus, tu és bom, o Pai é bom, mas Jesus também é bom, porque ele veio e ele fez o que tinha que fazer, e Jesus consumou a sua obra. E Jesus quer que nós consumemos a nossa obra. Olha como as coisas acontecem de repente. Eu não falei que passei pelo bichinho. E se eu não tivesse consumado a minha obra e através do bichinho, Deus tivesse se agradado em me levar para a glória, eu não poderia me apresentar diante dele. Então, meus amados, Jesus está orando aqui para que nós façamos o que ele quer que nós façamos. Jesus está orando aqui para que nós sejamos o que ele quer que nós sejamos. E o Espírito Santo trabalha com urgência. E o Espírito Santo trabalha diariamente, 24 horas por dia, para nos tornar da maneira como Jesus quer que nós sejamos, para que nós façamos exatamente o que Jesus quer que nós façamos, para que nós consumemos a obra como Jesus consumou. A palavra de Deus diz aqui que Jesus orou dizendo assim: Pai, eu te glorifiquei na terra. Sabe por quê? Porque Jesus foi obediente ao Pai em tudo. Há uma coisa que eu quero te dizer, igreja, você que está em casa, não pode estar aqui. Eu quero dizer uma coisa. Não é só fazer o que está escrito, não. Essa oração de Jesus é para que, em favor da nossa santificação, até coisas lícitas, mas que porventura Ele queira que nós deixemos de fazer, ou que nós passemos a fazer, nós venhamos obedecer a sua voz e nos deixar sermos guiados pelo Espírito. Deus tem um propósito na vida minha, sua. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na vida da igreja. E nós precisamos estar atentos, sabedores. Precisamos estar ligados em Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo. Porque nós precisamos glorificar a Deus na nossa vida, na face da terra, assim como Jesus glorificou. Agora eu quero falar para você uma coisa. Aquele homem que Jesus falou para ele assim: ó, você conhece a lei? O moço lá, que conhecia a lei, ele guardava a lei. Mas Jesus falou assim: ó, deixa eu te mostrar onde está o seu coração. Nós precisamos permitir que Deus nos mostre onde está o nosso coração. O coração de Jesus estava o tempo todo no Pai, por isso que ele pôde orar assim. Ele falou: seu coração não está no Pai. Você não é salvo, porque a salvação é conhecer a Deus. Verdadeiramente, o Deus verdadeiro, está aqui, Jesus falou. E conhecer a Jesus Cristo a quem ele enviou. E aquele moço, queridos, Jesus falou assim: ó, vai vender tudo que você tem. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus não se importava com os bens, não. Se Jesus tiver condição de você ganhar dinheiro, de você ter um bom negócio, de você ter uma situação financeira privilegiada, Deus não desagrada disso. Isso não é pecado, não. O que Deus quer é que o seu coração não esteja em outra coisa a não ser nele, em Deus, no Deus único, verdadeiro, que enviou Jesus. Sabe, irmãos?
E a igreja, antes da pandemia, estava com o coração na política. Você sabe disso. E a igreja, antes da pandemia, irmãos, estava com o coração nos bens. Nós nunca tivemos época de tempos de Salomão, de Jeremias, de Isaías, de Abacuque, de não sei mais quem, e de não sei mais quem, e de tempos suntuosos, e de redes de televisão, e de uma série de riqueza, e de uma série de tecnologia, e de uma série de domínio, de império, mas a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, o Evangelho de Jesus, a vontade de Deus estava ficando para trás. Igreja, desperta, porque é o momento da igreja de Jesus Cristo se manifestar ao mundo pelo poder de Deus na pessoa do Espírito Santo. É a igreja que Deus quer depois da pandemia. E pareceu bem a você recomeçar aqui presencialmente. E pareceu bem a você, meu irmão, que está em casa, ouvir a mensagem de Deus que foi pregada durante o tempo em que nós estivemos aqui, sem qualquer possibilidade da igreja reunir. E que hoje está aí, sabe, Deus conta com você também. Ele vai abrir o caminho, viu? Ele vai tirar, ele vai acabar com esse vírus, ele vai acabar com essa doença. Esse momento vai passar e você vai poder se ajudar aos que estão me ouvindo aqui. E nós, amados irmãos, poderemos viver uma vida nova, uma vida absolutamente dirigida, pautada pelo Espírito Santo de Deus, glorificando a Deus Pai, o Deus verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo, ele anuncia. Quero dizer aos irmãos, deixa eu falar para você. A igreja estava morta. Certa vez eu vi um pregador, ouvi um pregador, dá o seguinte exemplo. Falou assim, ó, Deus criou as plantas ordenando a terra que produzisse. Está lá, depois você pode ler, né? Produz a terra ervas, árvores, e a terra produziu. Deus disse assim à água: produza peixes de todas as espécies, de muitas espécies, e a água produziu. E aqui o pregador disse assim: se você cortar uma árvore, se você arrancar uma planta, uma erva, ela morre. Ou não? Se você tirar o peixe da água, porque ele está sem a ligação com a sua origem. Sabe de onde você veio? Sabe qual é a sua origem? É de Deus. Você veio de Deus. Sabe por que não estava morto? Porque perdeu a origem. Porque o pecado separou da sua origem. Porque ele ficou como uma árvore cortada. Porque ele ficou como um peixe fora d'água. Ele estava desligado de Deus. Mas Jesus nos renovou. E de novo nós temos vida. E nós precisamos manifestar essa vida ao mundo. Nossa origem é Deus. Por isso que o Espírito Santo veio. Jesus estava aqui, e a origem de Deus estava aqui, e a origem de Deus era manifestada. Mas então, quando Jesus foi assunto ao céu, ele enviou o Espírito Santo, e Deus está aqui conosco na pessoa do Espírito Santo, e nós estamos de novo com a nossa origem. Deus não deixa eu pregar. Quando não é esse povo que fica apitando, tem que parar de pregar, é esse povo da pandemia. Poxa, cuida desse povo. Eu tenho que parar. Mas tem bom para ver, viu? Você não é daqui, não. Você não pertence a esse mundo bom.
Esse mundo não tem sentido para nós. Nós somos de Deus. Nós somos a noiva de Jesus. Nós somos um povo escolhido. Nós vamos morar no céu com Jesus. Nós vamos viver com Ele eternamente. Nós somos um povo salvo, livre do medo da morte ou de qualquer outra coisa, porque a nossa origem é Deus e Jesus nos levou a ela. Guarda bem isso no seu coração. Aqui, ó. Você sabe por que o homem precisa de mais cultura? Porque acabou. Sabe por que mais cultura não vale nada? Porque nós temos vida. Nós não. Você vai falar com Deus. Você fala com Deus que não falasse com você, Ele fala. Quando você ora, Deus te ouve. Mas quando você ora, Deus fala com você. Nosso Deus é vivo, Ele fala, Ele instrui. Nosso Deus é vivo, Ele dá direção. Nosso Deus é vivo, Ele responde, Ele fala conosco, Ele fala no nosso coração. A questão então, eu não posso me abrir. Mas Jesus falou assim na oração, que a vida eterna é o que? Conhecer a Deus verdadeiro. E a Ele. É o Espírito Santo faz isso, viu, irmão? Você sabe por quê? Aqui, ó. Por isso que a oração não é só pedir. Você sabe por quê? Porque quando você conhece a Deus, Ele diz que você tem o resto. Quando você conhece, você ama. Quando você conhece, você sabe do seu poder. Quando você conhece, você sabe do amor que Ele tem. Quando você conhece, você tem como corresponder a esse amor. Então, igreja, deixa eu falar para você. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que conhecer. Pastor, o senhor não fala para a gente que a gente precisa confiar? Mas você quer confiar mais numa pessoa que você conhece do que você não conhece? Você quer confiar? Quanto mais você conhece, mais você confia. Quanto mais você conhece, mais vida eterna você percebe. Quanto mais você conhece, mais você sabe que é verdade. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Porque conhecer a Deus enche a nossa alma, enche o nosso coração. Então, queridos, Jesus falou assim, ó, Pai, está feito. Irmão, está feito. Aqui precisa de livro, não. Precisa de profecias por aí, não. Precisa de reveladores, de profetas. Não precisa sair correndo atrás de nada, não. Conheça a Deus através da Bíblia. Conheça a Deus através da oração. Conheça a Deus através da obediência. Conheça a Deus fazendo opção pelo que Ele quer de você, pelo que Ele quer da sua vida. E certamente você vai confiar. Certamente você vai confiar, porque você vai conhecer a Deus de verdade e vai prosseguir em conhecer. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia nela. Por isso que é conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Eu quero terminar a minha palavra, porque tenho que terminar. Deixa eu falar para você. Deus não quer religião, não. Deus não quer práticas não mortas.